Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. Esse programa tem como objetivo a divulgação da doutrina espírita em todos os seus aspectos. E como nós fazemos todo o programa, estamos este mês divulgando e indicando a leitura e o estudo do livro Paulo e Estevão. Esse livro, esse romance, nasceu de uma parceria entre o nosso Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Nós hoje não iremos nos alongar muito sobre este livro, apenas indicá-lo, porque nós teremos uma sequência de 2 programas, onde nós estaremos falando sobre Paulo, o apóstolo dos gentios. Portanto, esse livro nós até colocamos ele para ser divulgado durante esse mês, justamente por esses 2 programas. E hoje nós temos aqui o prazer de receber um companheiro de doutrina. Ele está afiliado à Associação Espírita Fraternal, onde ele tem lá as suas atividades doutrinárias e de caridade, por sinal, um grande trabalhador da doutrina. Ele é médico, palestrante, é o nosso irmão doutor Newton Vieira Filho. Muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado, Sandro. É uma satisfação estar aqui nesse programa para que a gente converse um pouco mais e amplie um pouco mais o nosso conhecimento, a nossa reflexão sobre a doutrina espírita. Perfeito. O nosso tema, Paulo, apóstolo dos gentios. Com certeza. Né? Então eu queria aqui fazer uma primeira pergunta para a gente começar a saber quem é Paulo, né? Quem era Paulo antes da visão que ele teve lá, do encontro que ele teve na estrada de Damasco, doutor Newton? Sandro, Paulo, ele antes de receber o nome de Paulo, ele era Saulo. Ele faz essa mudança de nome no momento em que ele modifica o objetivo de vida dele. Então, se nós formos ver antes da presença de Jesus na vida dele, da materialização de Jesus na estrada de Damasco, nós vamos ver que ele era o doutor da lei, um rabino, um conhecedor de toda a lei judaica. E ele queria, de qualquer forma, que aquela lei fosse cumprida do início ao fim, a ferro e fogo. Ou seja, ele não só acreditava, mas ele ia até as últimas consequências para que realmente fosse executado tudo aquilo dali. Então, ele perseguiu, ele torturou, ele mandou matar milhares de cristãos. Inclusive, como você me mostrou nesse livro, Paulo e Estevão, Estevão foi uma das vítimas justamente dessa perseguição de Paulo aos cristãos. Perfeito. E apóstolo dos gentios. Primeiro, isso aí me causa 2 questionamentos. O primeiro, apóstolo. Ele não era um dos 12 apóstolos, né? Então, correto. Por que apóstolo e gentios? Quem eram os gentios? Essa questão de apóstolo dos gentios, nós vamos verificar que, primeiro, como você bem falou, ele não era um dos 12 apóstolos, porque quem faz a escolha dos apóstolos é quem? É Jesus. Jesus faz a escolha dos 12 apóstolos. Tá? E Paulo, justamente, ele não vem a conhecer Jesus. Tá? Ele não conhece Jesus enquanto ele estava vivo. Ele conhece no momento que Jesus já havia desencarnado e faz a materialização justamente na estrada de Damasco. E
O apóstolo significa o quê? Esse indivíduo que assume a responsabilidade, assume para dentro dele o objetivo do trabalho. Então ele é aquele grande seguidor, é grande apóstolo, é aquele grande indivíduo que vai levar tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus para quem? Para toda a população. Gentios são todas aquelas pessoas que não são o quê? Não eram judeus. Então, todos aqueles que você entende que não são judeus eram chamados de gentios. Então, chega num determinado momento da caminhada de Paulo, o que acontece? Ele questiona com Barnabé, que era um outro discípulo, por quê que todo aquele conhecimento, todo aquele evangelho só era dividido dentro das sinagogas. Por quê? Ele disse, não, nós temos que estender isso tudo para onde? Para tantos quantos estão necessitados disso. E aí os gentios, justamente, são todos aqueles que não são judeus. E aí ele estende isso aí e recebe esse nome de apóstolo dos gentios. Nós poderíamos dizer, então, que ele foi o 13º apóstolo. Ele teve um 13º depois, quando Judas, né, desencarna após a traição de Jesus, mas ele realmente, vamos dizer assim, pela profundidade de tudo que ele veio trazer para o Evangelho de Jesus, ele realmente foi constituído como um grande ele, inclusive, apóstolo. foi o que mais escreveu, né? Foi o que deixou mais material para estudo, né? Exato. E agora, de onde surgiu a ideia de Paulo começar a escrever as epístolas? Como você bem colocou, o que acontece com Paulo? O Paulo, ele chega num determinado momento em que ele, por ser esse apóstolo dos gentios, ele diz, bom, nós temos que levar todo esse evangelho ao povo. Nós não podemos ficar só em Jerusalém, nós não podemos ficar em 1 e 2 cidades, porque eles ficaram em Jerusalém, Jope, Antioquia e aquelas igrejas próximas. Ele falou, não, nós precisamos estender isso, o mestre pediu para isso, nós não podemos privar o povo de levar esse tratamento, essa cura da dor e do sofrimento com o evangelho renovador do Cristo. E aí ele estende isso. Mas aí o que acontece? Chega num determinado momento, vocês imaginem naquela época, Paulo tinha que passar de cidade em cidade e ele percorria aquilo ali a pé. Algumas vezes de barco. Então levava dias, semanas para chegar numa cidade. Chegou num ponto que ele não dava mais conta de levar a formação das novas igrejas, a discussão do evangelho de cidade em cidade, nem retornar a elas depois quando havia algum problema. Porque à medida que ele passava nas cidades, quando tinha algum problema, os habitantes escreviam para ele, pediam para ele retornar, para ajudar eles na questão do evangelho, né? E aí, uma noite em Corinto, ele termina a reunião e ele começa a orar e chora, e naquele momento é a segunda aparição de Jesus a ele, na igreja de Corinto. E Jesus diz para ele, Paulo, fica tranquilo, não tem problema. Você vai fazer o seguinte, você vai escrever e quem vai estar escrevendo serei eu, por Estevão. Mas ele ainda não sabia que tinha Estevão. Né? Mas vai ser as minhas palavras. E aí, como é dito, Emmanuel nos fala, Paulo conseguiu, através das cartas, o quê? Adaptar, ele usa até uma palavra que é aclimatar as palavras do Cristo à nossa vida, o que não é muito simples. Imagina o Cristo, um ser perfeito, trazendo uma mensagem e você precisa adaptar essa mensagem a como chegar às pessoas. Então foi aí, daquela época. Então foi aí que essas cartas começaram a surgir, com uma necessidade de levar respostas a todos os povos que ele já tinha visitado, já tinha fundado as igrejas, daquela forma seria mais fácil. Escreve as cartas são entregues, as pessoas leem, e quem estaria falando ali? Não seria Paulo, seria a palavra de Jesus. Exato. Bastante interessante. Então vamos às epístolas. Né? Vamos começar por Coríntios. Isso. Né? Coríntios 1, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Essa passagem de Coríntios, Paulo escreve 2 cartas aos Coríntios. Na verdade, o que se sabe é o seguinte, que Paulo deve ter escrito muito mais cartas,
Hoje na Bíblia nós temos algumas dezenas de cartas, mas na verdade acredito que ele tenha escrito centenas de cartas. Mas ao longo da história foi se perdendo esse material todo. Então nós temos algumas cartas. E na Bíblia nós temos 2 cartas aos Coríntios. O que é carta aos Coríntios? É uma carta que foi escrita ao povo da cidade de Corinto. Corinto é uma cidade. Então quando na Bíblia vem escrito Coríntios, é o povo da cidade de Corinto. Ele escreve 2 cartas, e isso está na primeira carta, a primeira epístola dele aos Coríntios. E, na verdade, o povo escrevia para ele, perguntando para ele questões do dia a dia. Porque, se nós voltarmos aos hebreus, aos judeus, nós vamos verificar que a Torá, que é a lei judaica, ela não é só uma orientação religiosa, mas também é uma orientação sobre os hábitos, sobre os costumes, sobre o comportamento da família, o comportamento social, tem várias regras dentro da Torá. E aí eles perguntam, se você for ver na Bíblia, tem esse fragmento aí, mas ele está preso a um parágrafo em que o povo de Corinto pergunta a Paulo: Paulo, vem cá, é correto eu ter um relacionamento fora do meu casamento? Isso está dentro desse contexto. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de você entrar no... Todas as cartas, ou seja, epístolas de Paulo, eram respostas a cartas que ele recebia? Nem sempre. Nem sempre. Teve cartas, por exemplo, tem cartas aos hebreus. Aquilo ali é um momento em que Paulo, dominado por uma emoção muito grande, após ele ter falado para os hebreus, ele senta e ele redige a carta aos hebreus, que era o povo dele, na verdade, inicial, o povo dos hebreus. E ele coloca o coração, a emoção sobre o que ele achava do comportamento do povo. Ali não houve um pedido dos hebreus, mas muitas eram justamente solicitações dos povos para que questões ele pudesse opinar sobre aquelas questões. Paulo, opina, já que agora você fala sobre o Evangelho do Cristo e a gente seguia a lei mosaica, me diz sobre essa questão, essa, o que você acha sobre isso? Como é que nós devemos nos colocar? Muitas vezes era isso, outras vezes ele se colocava também, mandava uma carta e dizia: o que está acontecendo aí? O que está ocorrendo com a igreja de vocês? Eu preciso ir aí dar um aperto em vocês, porque vocês não estão entendendo qual é o caminho do Evangelho. Né? A carta aos Gálatas, você tem uma certa pressão de Paulo nesse sentido, porque o povo queria mudar um pouco. Entendi. Mas justamente aí dos Coríntios, o que a gente vai ver? Ele, então, ao dar a resposta ao povo inicialmente sobre se ou não era correto ou não correto as pessoas terem relacionamentos fora do casamento, veja, ele era colocado em xeque. Né? O povo dizia: e aí, Paulo? Responde para a gente. E aí, de uma forma sábia, lógico, com toda a inspiração do Cristo, ele escreve: todas as coisas me são lícitas, ou seja, são permitidas, mas nem todas o quê? Me convém. O que significa isso? A gente pode jogar isso para a nossa vida. Com certeza. Né? A gente... É o que eu sempre falo, a gente às vezes pergunta, são questões que estão até na filosofia em termos gerais, mas como a doutrina espírita é filosofia, religião e ciência, ela tem uma base filosófica, ou seja, querer, dever e poder. Nem tudo que quero eu posso e nem tudo que posso eu devo. Tá? Isso são perguntas. E o que ele responde? Veja bem, gente, poder você pode. Mas será que você deve? Será que você deve ter esse relacionamento? Porque o Cristo sempre dizia para a gente o quê? Se você quer saber se uma atitude ou um comportamento seu ele está correto, verifica se esse comportamento você gostaria que fizessem com você. Não é? Deixa eu pensar aqui. Se isso que eu vou fazer com o outro, eu gostaria que fizesse comigo? Se a resposta é sim, é um bom caminho. Agora, se a resposta é não, dá uma verificada. Porque pode ser que tenha algum equívoco no seu comportamento. Se você ficar em dúvida, repense. Repense, reflita. É isso que Paulo diz, olha só, poder você pode. Porque Deus nos dá sempre o quê? Uma coisa chamada de livre-arbítrio. Né? Ou seja, através desse livre-arbítrio, a gente tem como poder tomar uma decisão
para mais, para menos, dentro da nossa existência, entendeu? Então, sabiamente, ele coloca essa frase que a gente usa hoje em dia para tudo. A gente pode, né, transpor isso para qualquer coisa dentro da nossa existência, se você for pensar. E a gente usa muito isso dentro da doutrina espírita, né? Que o espiritismo, a gente sempre diz que o espiritismo não proíbe absolutamente nada. Né? Ao contrário, tudo lhe é lícito. Mas você tem que botar na balança e ver as consequências que aquilo lhe trará. Se aquilo convém ou não. Voltando lá à estrada de Damasco, como você estava falando no início, a gente vai notar que quando Paulo ele cai, e aí Emmanuel que esclarece um pouco, aí eu vou falar isso, ele não cai do cavalo, porque Emmanuel é o único que esclarece, não tem na Bíblia, mas Emmanuel esclarece que eles estavam numa caravana de camelos. Ele cai do camelo. Aí ele cai do camelo. Naquela queda do camelo, em que Jesus se materializa, Jesus em nenhum momento ordena ou manda ele fazer algo. Né? Tanto que são 6 diálogos que eles têm e no final Paulo pergunta a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E o Cristo diz para ele, levanta, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. Jesus, em momento nenhum, diz, você tem que fazer isso, 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 isso. Por quê? Porque Jesus segue a lei divina. E ele sabe que ele não pode ordenar, que ele estaria quebrando, né, justamente o equilíbrio universal. Então ele diz, levanta, entra na cidade e lá te será dito o que fazer. E aí Paulo podia ter feito o quê, Sandro? Ele podia ter levantado, subido no camelo e ido embora. Voltado. Era uma opção. O livre-arbítrio dele. Era o livre-arbítrio dele. Até então ele vinha só matando, torturando e perseguindo os judeus. Naquele momento Jesus apareceu e disse assim, bom, agora é o teu momento final. Sou eu aqui. Você quer aproveitar? Você já apedrejou, matou e o último foi Estevão, então você quer aproveitar, eu estou aqui na tua frente. Você quer fazer uma mudança? Então vamos lá, eu te ajudo. Mas você vai ter que seguir para cá. Agora você pode voltar. Entende? Então isso é uma coisa bastante interessante, né? Bom, antes da gente entrar aqui em outra epístola, a gente vai fazer um pequeno intervalo, porque a próxima vai nos dar aqui um campo grande de raciocínio e de conversa, né? Então, para a gente não interromper o nosso raciocínio na metade, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Enquanto vivermos de forma mecânica, irrefletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Muito bem, meus amigos, estamos de volta falando sobre Paulo, o apóstolo dos gentios. E nós estamos aqui com o doutor Newton Vieira. Bom, vamos a mais uma epístola, e agora nós vamos a uma epístola de Timóteo. Só que primeiro eu gostaria que você dissesse quem foi
Timóteo, antes da gente passar a epístola? Sandro, é muito importante a gente esclarecer que Paulo ele escreve as cartas a povos, mas ele também escreve cartas a pessoas. Então você tem cartas aos hebreus, que é o povo hebreu, cartas aos romanos, que depois nós vamos ver, que é o povo de Roma, carta aos tessalonicenses, né, tessalônicos, ou seja, ele vai escrevendo a povos, né, e também escreve cartas a pessoas, Timóteo, Tito. Né? E nós vamos ver o seguinte, Timóteo foi, como Emmanuel nos diz no livro, né, Paulo e Estevão, que Timóteo justamente representou aquele ser que tinha uma identidade muito grande com Paulo. Paulo conhece Timóteo, Paulo já era um homem e Timóteo era um adolescente. Então, quando ele conhece Timóteo, ele era um menino. E só que havia uma identidade tão grande entre os dois, e ele percebe em Timóteo que havia um potencial enorme para ele ir adiante dentro do Evangelho de Jesus, que ele fica assim realmente assim fascinado, mas no sentido daquele amor incondicional, tanto que ele considera Timóteo como um filho. Então ele traz no coração, ao longo de toda a existência dele, Timóteo como sendo o filho querido dele. Então, quando ele já está mais ou menos no final da encarnação dele, tanto que numa das cartas ele está já em cativeiro, né, ele está em cativeiro, mas ele escreve justamente a Timóteo trazendo a orientação paternal dele. É um pai falando a um filho e, consequentemente, orientando, educando, trazendo a ele o melhor que ele podia dar para aquele filho naquele momento. E aí nós vamos ver aí nessa carta como é que está distribuído isso. Perfeito. Capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Essa carta, essa epístola, então, diz o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí ele termina dizendo: afaste-se desses também. Pesada, né? Se você for ver essa carta, eu sempre falo para as pessoas quando essa carta é lida, o que ela tem com a nossa sociedade atual? Tudo. Tudo. É exatamente isso. Tudo. Essa carta foi escrita 2000 anos atrás e ela apresenta uma atualidade impressionante. Eu não tiraria nenhuma palavra. E nisso você vai vendo, ele vai alertando Timóteo de cada passo, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, né? As pessoas serão egoístas, as pessoas serão soberbas, as pessoas serão arrogantes, elas serão pessoas falsas, que vão trair aos outros, que vão trair a família, que vão trair a Deus. Irão fingir uma proximidade do bem, né? De Deus no caso, mas estarão virando as costas. Ele ainda deixa claro aqui, tendo aparência de piedade, mas negando totalmente isso. Né? E se nós formos verificar a nossa sociedade atual, como é que nós estamos vivendo? Exatamente assim. Vivendo através da aparência, vivendo através das máscaras, vivendo através de convenções. E aí deixando que o egoísmo, a vaidade, toda forma ruim venha para fora. Ao invés de estimularmos dentro de nós
um valor ético, moral, as nossas virtudes, ou seja, a verdade, a honestidade, o amor, a fraternidade, a compreensão, a fidelidade. Mas a fidelidade, às vezes as pessoas pensam, a fidelidade está relacionada ao casal, você ser fiel ao casal. Não, não é só nesse aspecto, não. É uma fidelidade muito maior. É a fidelidade de você com a sua consciência. E essa consciência é Deus. No momento que nós somos fiéis à nossa consciência, nós estamos sendo fiéis a Deus, consequentemente, à lei divina. E se nós somos fiéis à lei divina, nós estamos coerentes com toda uma atitude construtiva e evolutiva para o universo. Aí a gente sai dessa atitude aqui egoísta, né, para uma atitude o quê? Uma atitude em que você estimula a fraternidade, né, a cooperação, a esperança. Você não pensa mais em você, você agora já pensa no todo. Você sabe que se você jogar um papel no chão, você sabe se você jogar alguma coisa no chão, se sujar, se você roubar, se você deixar de devolver um dinheiro que veio a mais no seu troco e que a pessoa cometeu um equívoco, você pode até dizer, não, eu vou levar esse troco, R$1, R$2, me dei bem. Mas quando você entende que você faz parte de um todo e que esse todo, para ter um equilíbrio, precisa da tua participação, aí você entende que aquele R$1 para ser devolvido é importante para a manutenção desse equilíbrio todo. Não é verdade? Senão eu não estou sendo coerente comigo. Eu tenho que ter uma coerência nisso daí. Não adianta eu falar do outro, falar da sociedade, falar de A, B ou C e não olhar para dentro de mim. Com certeza. Então Paulo aqui alerta Timóteo e diz, meu filho, na verdade, eu quero que você fique atento a esses tempos que virão. E esses tempos as pessoas estarão mais deste jeito. E aí, ele diz no final, afasta-se desses também. No sentido de afasta-se desse, gente, é o sentido de que afasta-se desse tipo de comportamento. Tá? Porque, óbvio, dentro da doutrina espírita, nós entendemos que nós não estamos estagnados. Nós temos sempre a possibilidade de evoluir, nós temos sempre a possibilidade da mudança, da transformação. Nós temos que nos afastar, sim, das coisas que são ruins, das atitudes ruins, mas nós precisamos sempre acreditar no indivíduo, que ele pode mudar, que ele pode transformar. Vide Paulo, né? Um torturador, um perseguidor, e de repente ele muda a vida dele toda e se transforma num dos maiores divulgadores, um dos maiores amantes no sentido do amor incondicional do Cristo e de tudo que ele realizou. O que ele amava de pessoas era uma coisa absurda. Nesse final aqui eu entendi exatamente isso, né? Combater a doença e não o doente. Isso. Né? Você ir contra esse tipo de pensamento e esse tipo de direção. Isso. Mas você trazer as pessoas, é isso que a doutrina espírita nos ensina, né? Agora, quanto a essa primeira colocação dele, ele coloca aqui, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Esses últimos dias aqui seriam, agora é uma pergunta que me veio agora, né? Esses seriam os últimos tempos de vida dele, Paulo ou Timóteo, ou seria os últimos tempos de uma raça, de um período que estava sofrendo mudança? Isso. Não seria os últimos dias dele, né? Mas justamente esse momento da humanidade. Tanto que nós podemos jogar agora a mesma questão na transição né, do nosso mundo, em que está havendo uma transição, uma mudança. E a gente sabe que nesse momento estão reencarnando espíritos que estão tendo a oportunidade de poderem modificar nesse momento. E nesse momento que muitos espíritos reencarnam espíritos que estão em condições ainda muito inferiores. Irmãos nossos em condições muito inferiores. Por isso que a gente assiste uma série de crueldades, violências, desvarios, mas eles estão tendo a oportunidade de poderem modificar agora. A última oportunidade. Né? Para que o mundo se modifique, se regenere, passe por uma nova etapa, uma nova evolução. E aqueles que não estão acompanhando ficarão, que nem numa escola, repetirão. Irão para um mundo que seja no mesmo nível evolutivo que eles se encontram. Então, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis, ou seja, se agravarão mais as questões a nível
maior, ou seja, a nível da sociedade, da violência, da desonestidade, e a gente assiste isso agora. O que torna muito mais atual essa epístola, essa carta, né? É extremamente atual, por isso que a gente precisa trazer essas informações. Se você for ver, Sandro, é uma epístola que a gente pode utilizar muito para a mocidade. A gente pode utilizar isso, por exemplo, falando agora para as casas espíritas, dentro do estudo da mocidade. Porque isso aqui Paulo escreveu para um jovem. É uma abordagem para um jovem, em que você pode abrir uma reflexão sobre vários aspectos da educação, da orientação para a juventude. Você sabe a idade que Timóteo tinha nessa época? Tem mais ou menos a informação? Timóteo, quando ele conhece Timóteo, Timóteo tinha 13 anos quando ele conhece Timóteo. Aqui, eu não saberia muito bem te dizer, porque, na verdade, a Bíblia não traz a informação cronológica para a gente, né? Mas ele conhece ele como adolescente. E eu não acredito que ele tenha ido para uma idade tão adulta mais assim quando Paulo desencarna. Eu acredito que ele ainda estaria como um adulto jovem, vamos dizer assim, uns 20 e poucos anos no máximo isso. Então, para um adolescente passando por uma fase de adulto jovem, entende? E aí, justamente, ele encerra essas palavras que eu acho de uma sabedoria, de uma orientação de um pai para um filho, né? Dentro de uma sociedade que ele considerava extremamente o quê? Difícil de ser conduzida nesse momento daí, mas ele traz um brilhantismo enorme. Como a nossa sociedade daí. atual. Exato, exato. Como os momentos que nós estamos passando, né? Bom, vamos a mais uma epístola. Romanos. Você quer primeiro dar sobre o povo romano? O povo romano, veja bem, nós podemos dizer o seguinte, vamos fazer uma breve colocação. Paulo, ele era judeu de nascimento, circuncidado, isso é importante, porque há na Bíblia uma série de divergências quanto àqueles que seriam circuncidados e os incircuncisos, ou seja, que não teriam feito a circuncisão, e há sempre uma divergência, uma questão de honra nisso tudo. Então ele nasceu como judeu. Contudo, ele recebe cidadania romana. Ele tem cidadania romana, tanto que, quando Paulo vai desencarnar, ele não é crucificado. Ele é o quê? Decapitado, como eram os cidadãos romanos naquela época. Por isso ele teve o direito à decapitação. E um fato bastante interessante é que a hierarquia espiritual dele já era tão grande naquele momento que o soldado romano que veio para consumar a morte dele titubeia, não quer realizar. E Paulo diz, não, cumpra o que você vem cumprir. Vamos lá. Ele tem que dar forças ao soldado para fazer aquilo. Cumpra o que você veio cumprir. Essa é a sua missão. Ele entrega o pescoço a ele faz a decapitação de Paulo. E Paulo também, você vê, judeu de nascimento, romano, e ele foi educado, toda a educação, a cultura de Paulo foi grega. Então, repara, ele era judeu, todo o conhecimento judaico, dos hebreus, Gamaliel, que era o grande orientador dele, um judeu que tinha um conhecimento enorme, um amor enorme, uma misericórdia enorme, que ajudou muito a Paulo. Os romanos, que ele foi aceito como um cidadão romano e foi educado na cultura grega. E nesse momento ele escreve uma carta aos romanos, que apesar de ser hebreu de nascimento, mas ele considerava também os romanos muito importantes na vida dele. E ele vai e ele redige essa carta aos romanos. Então lembrando que aqui essa carta é escrita ao povo romano. Capítulo 7 e aqui do versículo 14 ao 20. Nós vamos aqui dividir em duas partes, como foi sugerido, que a gente pode analisar a primeira e depois a segunda parte. A primeira parte diz o seguinte: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Eu sou carnal. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa.
fica até às vezes difícil de entender, né? Porque ele faz existe um trocadilho de palavras, né? Ao mesmo tempo que ele diz que faz o que odeia, ele admite que a lei é boa. Como é que nós podemos analisar você vê que ele essa começa primeira parte a carta, Sabemos que a lei é espiritual. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Eu sou carnal. Essa primeira frase ela é importante que a gente converse. Primeiro, ele diz que a lei, tudo que dirige a gente, tudo que rege a nossa presença nesse mundo, ela é divina, ela é espiritual, ela não é do homem. Ele diz, a lei é lá de cima, não pode ser nossa. Existe uma lei, sim, do homem, não é? A gente tem as nossas leis, a gente tem a nossa jurisdição, não é? Que é a lei que nós criamos aqui para vivermos aqui, né? Para poder organizar a sociedade. Então tem essa lei, que é a lei que já existe, são os códigos, Código Civil, Código Penal, tudo bem, isso é a lei. Mas, ele diz, sabemos que a lei é espiritual, é a lei do Espírito, é uma lei muito maior que rege o universo todo, Deus. É a lei natural. Eu, contudo, não o sou. Eu sou carnal. Por quê? Naquele momento, Paulo está o quê? Encarnado. Ele está encarnado. Ele é um ser de carne e osso naquele momento. Então, ele está fazendo a diferença. Eu sou um homem encarnado, agora, não sou eu que mando. Quem manda é Deus. Tem uma lei nisso tudo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Repara, ele diz aqui uma coisa que acontece com a gente frequentemente, né, Sandro? A gente quer fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Quantas e quantas vezes a gente quer dizer uma coisa a uma pessoa, quer fazer uma coisa e faz completamente errado. Aí depois a gente, meu Deus do céu, para que eu disse isso? Para que eu falei isso? Eu não devia ter dito isso, eu não devia ter falado aquilo. Quer dizer, eu quero dizer uma coisa boa, mas acabo fazendo ao contrário. Então sou eu, a carne, ou seja, o ser encarnado, apesar de que eu considero a lei boa, ou seja, Deus, ele é bom. O problema não é Deus, o problema não está nele, o problema está em mim. Eu que ainda sou um ser imperfeito, eu que sou um ser ainda que preciso lapidar as arestas do meu espírito, melhorar a minha condição espiritual, trabalhar melhor isso daí. E aí, justamente, ele coloca dentro dessa questão, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Né? Nós, como pais, né? Quantas e quantas vezes a gente fala uma coisa para o filho, diz uma coisa, obriga, e depois a gente, meu Deus do céu, por que eu falei isso? Para que eu disse isso? Não é isso, vem cá, meu filho, não era bem isso que eu queria dizer. Não, mas você disse isso. Não, eu disse, mas eu não queria dizer isso, não foi bem isso que eu queria falar. É mais ou menos isso que Paulo está expondo aqui. Na verdade, ele está abrindo o coração aos romanos e se expondo, dizendo quanto nós somos seres infalíveis, nós cometemos erros, nós erramos, apesar da lei ela ser o quê? Perfeita. Só que eu, carnal, não sou. Entende? Não tentando, né, às vezes até se justificar das atitudes que ele teve anteriormente, né, no passado. Pela crueldade, pela força da aplicação da lei, pela interpretação, da maneira que ele interpretou errado, né, isso que nós estamos colocando. Bom, e aí ele continua na segunda parte. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. E aí ele fala do corpo novamente, né? Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, né? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Mas eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. É como se ele tivesse, no final aqui, quando ele diz, né? Já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim, é como se ele estivesse realmente buscando uma justificativa. Se você for ver aqui, nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O que ele quer dizer é o seguinte,
é o erro que está dentro de cada um de nós. Nós temos justamente uma série de imperfeições para que precisemos o quê? Trabalhar, melhorar, né? Fazer o esforço para a correção disso. Por isso que a gente está nesse mundo aqui. Esse é o mundo para que a gente possa se educar, se corrigir, fazer os acertos necessários como uma escola. Uma escola é para isso, é para você aprender, você corrigir, você erra, você acerta, você vai, você volta. Se precisar, você vai ter que repetir. Então, é o momento que a gente tem para a gente poder melhorar. É uma possibilidade que nós temos. Então, nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, ou seja, os erros que eu tenho dentro de mim. Isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. É outra vez aqui essa dificuldade que Paulo está expondo, que nós temos, de justamente podermos chegar ao ponto que ele diz, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Na verdade, se faço o que não quero, ele, na verdade, o que ele quer dizer com isso daí? Ele não quer realizar alguma coisa, mas ele faz, como acontece com a gente. Porque aquilo tá dentro isso, dele, né? Já é uma coisa que nós nos adaptamos. Uma mania, algo que a gente não consegue se livrar. A gente já repete. A gente já repete aquele mesmo ato equivocado, o mesmo erro. A gente está nessa repetição, como é na vida da gente. Sim. A gente comete um erro, aí a gente repete o erro, e repete, e repete, e repete, até um dia da gente despertar que aquilo ali não está certo. Às vezes a gente precisa da ajuda dos outros, às vezes precisa de um tratamento psicológico, às vezes a gente precisa estar numa religião para que a gente possa um dia despertar e ver aonde nós estamos errando, para que a gente possa então mudar esse caminho. Então ele coloca aqui, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, esse eu faço. Entende? Quer dizer, o bem que ele quer, ele não faz, mas o mal ele faz, que é justamente essa questão. Se a gente trouxer isso para os nossos dias atuais, a gente pode colocar isso em forma de pensamentos negativos que nós mantemos no nosso dia a dia, né? Nossas posturas, nossos vícios, tanto físicos, alimento, bebida, fumo, o nosso dia a dia, né? Tudo aquilo que é corriqueiro. A gente sabe, o Espiritismo nos esclarece, que existe nesse campo, né, o suicídio consciente e o suicídio inconsciente, que para os espíritas ele não é tão inconsciente, porque a partir do momento que nós sabemos que aquelas atitudes que nós estamos cometendo estão minando o nosso tempo de permanência aqui, através de pensamentos, alimentando raiva, egoísmo, ódio, alimentação, bebida, fumo, enfim, né? É uma prática de suicídio. É mais ou menos dentro disso, né, que ele está colocando. Exato. Esse mal, essa tendência que eu tenho, eu não consigo me livrar dela. Não é isso? Exatamente. É isso que nós carregamos. Exatamente. Você tocou no ponto importante, que é justamente, não é nada complicado, é justamente o nosso dia a dia. É onde nós vamos impactar. Se eu tenho alguma dificuldade para superar, é ali o ponto. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Quantos e quantos pais ou mães têm um filho ou uma filha problemática dentro de casa? Que tem um relacionamento difícil, um relacionamento complicado, e que ao invés de realizar o bem àquela pessoa, ela acaba realizando o mal. O bem que ela quer fazer, ela não consegue, mas ela acaba realizando o mal. E muitas vezes o outro se afasta. Mesma coisa foi esses exemplos que você deu aí relacionados aos hábitos nossos. Cigarro, bebida, comida, tudo isso daí, muitas vezes a pessoa ela quer fazer o bem, ela quer parar de fumar, ela deseja parar de fumar, mas ela não consegue, mas ela sabe que aquilo ali é um mal, mas ela mesmo sabendo que é um mal, ela continua fumando. Aí você diz assim, poxa, você sabe que isso aí faz mal, isso pode dar um câncer, pode dar um problema de saúde grave em você, por que você não para? Eu sei que isso não me faz bem, mas mesmo assim eu não consigo mudar isso aí. E o que é isso? É isso que Paulo fala nesse momento aí, é justamente tudo que nós temos dificuldade e que a gente encontra a limitação dentro da gente para isso. Por isso que a gente tem na doutrina espírita o quê? As reencarnações. Você vive
desencarna, volta, revive. Por quê? Para você ter novas oportunidades de mudar. Como na escola, você passa do primeiro ano para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e aí assim sucessivamente você vai chegando até isso daí. Perfeito. E ao mesmo tempo que Paulo nos traz assim palavras pesadas, duras, né, que batem de frente com a nossa realidade, eu percebo também que a gente tem uma esperança muito grande, porque ele durante uma encarnação, digamos assim, ele saiu do inferno ao paraíso, digamos assim, né? Ele de uma crueldade imensa, né, cumprindo uma lei que ele achava que estava correta, né, cometeu atrocidades, e ao mesmo tempo ele conseguiu reverter totalmente esse quadro, né? Lógico que as atitudes dele geraram débitos que isso aí futuramente, né, no futuro ele deve ter resgatado de alguma maneira, mas ele conseguiu desencarnar de maneira bastante sóbria e, como você disse, né, recebendo ajuda e tendo até que incentivar um ser a cumprir o seu dever, né? Com certeza. Então, com certeza, Paulo nos serve de inspiração. Vamos lembrar aos senhores que na próxima semana, Dr. Nilton estará novamente aqui com nossa irmã Nancy, continuando esse anúncio. Nilton, muito obrigado pelo assunto, né? Eu sei que o tempo é curto, mas eu acho que deu para desenrolar bem e eu acho que as pessoas ficaram satisfeitas. Com certo? certeza. Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo encontro, meus amigos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.